Entrando aqui na nossa página, Messias Souza. Oi. A gente vai estar já dando início a mais uma reflexão. Aqui na nossa página, Messias Souza. A gente vai estar dando início a uma reflexão bíblica. Bom dia para quem estiver passando. Já dando início a mais uma. A garganta tá bem suada nessa manhã, para não dizer o contrário. A gente vai estar entrando aqui na nossa página social para dar início a mais uma reflexão bíblica. E às vezes, nós somos confrontados com tantas coisas no decorrer da semana, Eu e você que professamos a fé em Cristo, a gente é confrontado com tanta coisa, São pensamentos, ideias, pessoas, E essas confrontações muitas vezes vêm para testar nossa paciência, A gente começa a pregar a respeito de uma firmeza em Cristo, Uma fé convicta. Aí se cria situações em que as pessoas vão, testar a gente, para ver se ele é fiel mesmo, vamos ver se ele é crente, Aí se cria toda uma situação, para tentar tirar a gente do foco, testar a nossa paciência. E esses testes, eles não acontecem somente por meio de pessoas que muitas vezes nos afrontam, nos confrontam, não. Vem por meio de ideias também, Não é somente aquela confrontação na questão da pessoa que chega até você e testa a sua paciência para tentar, para ver se você é crente mesmo. Aí tem uns bonitinhos aí, que até usa alguns textos bíblicos como desculpa, Todas as obras serão provadas pelo fogo, para ver se ele é crente mesmo. Aí, como eu já falei, dessas pessoas que tentam testar a nossa paciência, elas testam a nossa paciência, e o teste pelo qual a gente passa, essas pessoas não aguentam nem 10%. Vamos provar a paciência do Messias para ver se ele é crente mesmo. Aí muitas vezes essas pessoas que tentam testar a nossa paciência são pessoas totalmente desprovidas de estrutura espiritual. Qualquer coisinha, tá entendendo? Então o que acontece? Eu falei que a gente muitas vezes é provado, por pessoas, ideias e pensamentos. E um dos pensamentos, eu já vou entrar na reflexão, que muitas vezes tenta, eu vou usar a expressão, nos confronta, eu vou dizer qual é. Às vezes a gente está pregando, está estudando uma palavra, está fazendo alguma coisa para Deus, e alguém faz a seguinte pergunta: valor prático para todo esse esforço? Qual o valor na prática da nossa vida, do dia a dia? Que valor isso aí que o Messias tem para a vida prática? Isso aí está gerando alguma coisa? Tem algum futuro isso aí? Então algumas pessoas vão perguntar isso: qual a relevância disso que esse rapaz está fazendo na vida prática? Isso aí dá algum retorno? Isso dá algum resultado? Isso gera algum lucro? Porque muitas pessoas vão nos confrontar com essa ideia. Vai ver a gente pregando, se esforçando. Para onde a gente vai, a gente leva uma Bíblia, Tá sempre estudando, e alguém observando o nosso dia a dia vai perguntar: qual é o valor prático disso tudo? E aí, que peso isso vai ter para a vida prática? Eu vou dizer em que momento o que eu faço, não somente outros e outras fazem, em que momento isso que a gente está fazendo aqui vai gerar algum peso, vai ter alguma relevância na vida prática, Eu vou dizer para você, isso que eu faço vai ter algum peso, algum resultado na vida prática de quem ainda crê que existe céu e inferno. Porque a partir do momento que você deixa de crer nessas coisas, por exemplo, céu e inferno, por exemplo, a partir do momento que você deixa de crer, a partir do momento que eu, deixamos de crer que a nossa ida até o céu depende da nossa fidelidade a Cristo, a partir do momento que a gente deixa de crer nisso, meu filho, isso aqui que eu estou fazendo não quer dizer nada. É coisa de trouxa. É perda de tempo. Tá entendendo? Em que momento que eu estou fazendo aqui vai deixar de ter algum peso para a vida prática? Sabe quando? É quando a pessoa deixa de crer que existe céu e inferno. Enquanto você continua crendo
que a nossa ida até o céu depende da nossa fidelidade a Cristo, o que eu estou fazendo aqui tem todo um peso e importância. Mas depois que você deixa de crer nessas coisas, isso aqui que eu estou fazendo é papel de trouxa, é coisa de otário. Não tem significado nenhum. É babaquice. Se não tiver rolando dinheiro, lucro, monetização, quem prega na internet, o que eu estou fazendo aqui é babaquice. Mas a partir do momento que você crê que a nossa fidelidade a Cristo, que a nossa ida até o céu, a partir do momento que a nossa ida até o céu depende da nossa fidelidade a Cristo, o que eu estou fazendo aqui tem toda uma importância. Mas quando você deixa de crer nessas coisas, ir para o céu, para o inferno, permanecer fiel até o fim, você deixa de crer nisso? Isso aqui que eu estou fazendo, pregação, doutrina, isso é algo descartável. Só vai ter peso a partir do momento que vai estar gerando algum lucro. É tanto que tem muitos pregadores e muitas pregadoras por aí, que na internet, quando estão pregando, tá nem aí não, irmão. Se quem tá ouvindo vai pro céu, pro inferno, ela não quer saber não, cara. Se aqueles que estão participando do engajamento vão pro céu, pro inferno, ela quer saber se tá lá assinando o canal. Porque a partir do momento que você assina o meu canal, eu tô ganhando alguma coisa em cima. Isso é o pensamento de alguns pregadores de internet. E nas igrejas, hoje que a gente tem visto também, né? Eu já falei de internet nas igrejas. O que a gente tem visto hoje, irmão, é um grande rebanho composto por pessoas que tanto faz ir pro céu como pro inferno. Muitas pessoas às vezes vão para a igreja porque não tem o que fazer em casa. Eu vou para a igreja porque a partir do momento que eu tenho uma religião, isso afasta, né, os maus fluidos. É tipo uma superstição. Mas vamos entrar, vamos. Mas a partir do momento que você continua crendo que a sua ida até o céu vai depender da tua fidelidade a Cristo e a palavra de Deus, o que eu tô falando aqui, cara, tem toda uma importância. Vamos parar para ouvir? Pregação. E eu acho assim, eu vou entrar na reflexão, que hoje esse pluralismo, hoje a gente tá vivendo, hoje nós estamos vivendo em nosso país, não somente no nosso país, no mundo todo, um pluralismo. O que é plural? Plural é muitas coisas, né? Plural quer dizer isso, pluralismo, muitas coisas, né? Uma palavra no singular, banana é banana, aí você bota um S no final, bananas, aí já é no plural, né? Pluralismo é mais de uma coisa. Pluralismo, plural, quer dizer mais de uma coisa. E hoje a gente está vivendo, irmão, um pluralismo muito grande. Não somente no nosso país, mas em todo o mundo. Na questão das ideias. Aqui na internet a gente vai estar vendo de tudo. De tudo. No outro dia me mandaram um convite aí de uma igreja que o cara pregando parece até um cara bem ortodoxo, sabe? Bem ortodoxo. Mas o cara não crê em céu e inferno. Eles pregam e que depois que a pessoa morre acabou tudo. Tá entendendo? Então, é isso, a gente vai estar. Pai do Senhor, tá, com certeza está me vendo. Pai do Senhor, tenha calma que vai dar certo, meu irmão. Pai do Senhor, eu vou desrespeitar. Não, peraí. Desrespeitar a autoridade é uma autoridade eclesiástica. Uma pessoa importante aqui falando comigo, com certeza está vendo eu pregando. Então o que é que acontece, né? Foi um zap que mandaram para mim aqui. Ninguém lembra de mim. Aí é só eu entrar aqui na rede social aqui. Aí o pessoal lembra que eu existo. Tenha calma aí, vai dar certo. Então o que é que acontece? A gente está vivendo um período de pluralismo muito grande em nosso país. O pluralismo no sentido de você ver muitas ideias, muitos pensamentos, né? Esses dias mesmo eu recebi convite aí de uma igreja, repetindo antes de entrar aqui no sermão, que lá eles não creem mais em céu e inferno, né? Depois que você morre, acaba tudo. E o cara pregando de terno e gravata, tô vendo aquela marmota, meu Deus do céu. E isso eu quero acreditar. Tem até uma senhora na nossa congregação, onde eu me congrego, né, que ela até bota a culpa na internet, sabe? Ela diz assim, no nosso tempo, quando não tinha internet, o povo era mais crente, era mais fervoroso. Aí eu olhei assim, não, irmão, às vezes é porque... Às vezes o problema não está na internet. O problema até é que tem muita gente que não sabe fazer uso da internet. Mas sabe que tem hora que eu concordo com ela? Porque antigamente a gente vivia dentro das nossas congregações naquele nosso mundinho sem ter contato com tanta heresia. Mas depois da chegada da internet, nessa questão do você estar com um celular na mão e por meio de um clique você tem acesso a tantos pensamentos que não tem nada a ver com Bíblia, isso realmente bagunça a cabeça de muita gente, principalmente quando a pessoa não tem maturidade. Então, Messias, o que é que tu vai deixar aí nessa reflexão? A gente vai estar deixando aqui
um sermão temático, né? Eita, menino. As 8 marcas de um desviado. Oh, coisa boa, né? Oh, meu Pai eterno. O Messias só prega coisas graves, né? O apóstolo Paulo ele dizia em uma de suas cartas, né? Que a aparência dele era desprezível, mas as coisas que ele escrevia e falava eram coisas graves, né? Então quer dizer que o próprio apóstolo Paulo dizia, né? Rapaz, eu não sou bonito, sou feio. Eu não sou bonito não, sou feio. Mas as coisas que Paulo escrevia, o grande teólogo da igreja primitiva, né? O apóstolo Paulo, ele dizia que as coisas que ele escrevia e falava eram coisas graves, né? Tô aqui querendo me comparar com o grande teólogo da igreja primitiva, não, o grande apóstolo Paulo, né? Mas às vezes a gente fica assim, né? Às vezes eu fico, rapaz, olha aí o sermão. As 8 marcas de um desviado. Meu Deus do céu. As 8 marcas de um desviado. Messias, eu quero saber se eu estou bem com Cristo ou se eu estou mal. Se eu sou crente, nascido de novo, eu estou igual àquela igreja do Apocalipse. Só estou com o nome de vivo, mas já estou morto faz tempo. Vamos ver aqui o que a Bíblia tem a dizer, tudo bem? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer. Ela vai nos mostrar. A gente separou aqui 8 textos bíblicos. 8 textos bíblicos, né? Que mostram os sinais de alguém que está desviado. Porque, irmão, vou dizer uma coisa para você. Cara, como eu falei, não é somente você fazer parte de uma igreja. Não é somente você ter carteirinha de membro. Não é somente você se congregar. Não é somente você descer as águas. Não é somente você participar de uma santa ceia. Ser cristão vai muito além de você participar de um ritual, de uma cerimônia, cara. Se você não nasceu de novo, descer as águas é somente é como já dizia um amigo meu. Se você não nasceu de novo, descer as águas é um pecador descer enxuto e subir molhado. Se você participa de uma santa ceia em uma igreja, mas você não nasceu de novo, você só está merendando na igreja. Aí o que é que Paulo disse? Está com fome, come em casa, né? Esses dias agora teve um doido, eu já falei, um doido aí da internet, que é um humorista, que ele denunciou uma página onde um sujeito, ele tá até rolando, ainda tá rolando um estardalhaço muito grande, né? Onde o sujeito, ele criava conteúdos incentivando, né, o abuso de menores. E esse sujeito, ele era apoiado até por pregadores e pregadoras aqui conhecidos em território nacional. Tava lá, iam para a igreja da pastora, para a igreja do fulano lá, né? Então foi como eu falei, irmão, não é somente você dizer que é crente, não. E existem marcas que provam que eu estou bem ou que eu estou mal. E essas marcas, elas vão muito mais além do que você simplesmente descer as águas, participar de uma santa ceia ou então ir para a igreja, para um templo. Ser cristão é mais do que isso. Tudo bem? Messias, então fala aí, as 8 marcas de um desviado. Ô sermão. As 8 marcas de um desviado. Messias não passa no crivo de muitos por causa disso. As 8 marcas de um desviado. E o povo vai dizer mesmo, né? Alguns por aí passam por mim, irmão. Eu tomo tanta indireta no decorrer da semana. Tem gente testando a minha paciência. E do outro lado, né, existem pessoas que ficam e passam pela gente, né, dizendo, é por isso que tu não tem espaço em canto nenhum. É por isso que tu não tem espaço em outros locais. Não que eu também esteja fazendo questão, eu. Tô nem fazendo questão de agenda, sabe por quê? Que eu me congrego em uma igreja. Cara, eu tô passando uma semana tão cansativa que eu mal tô colocando o pé onde eu me congrego. Virei crente domingueiro. Só tô indo pros cultos ao domingo. Eu tô falando de mim, sabe? Aí tem pessoa que diz assim, não, ele tá atrás de agenda. Meu filho, o que é que eu quero com agenda? Eu não tenho inveja de quem prega fora da igreja, de sua igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu não tô dando conta nem da minha situação de obreiro na minha congregação. Aí tem gente que passa, né? É por isso que onde eu me congrego ninguém te convida. Cara, nessas tuas pregações, espera aí pra eu te dar uma resposta. Meu filho, eu tô dando conta do que eu tenho para fazer na minha congregação. Onde eu me congrego, que eu sou obreiro auxiliar. Imagina, tá fazendo agenda em outro canto. Messias, prega aí as 8 marcas de um desviado. Vamos lá. Primeira marca de um desviado. Um desviado olha para trás. A primeira marca de um desviado olha para trás. Messias, como é que é o nome do sermão? As 8 marcas de um desviado. Primeira marca de um desviado olha para trás, né? Gênesis 19, 26, texto que todo mundo conhece, né? Quem lê Bíblia. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Bíblia diz que
Ló e sua família moravam nas chamadas das cidades de Sodoma e Gomorra. O negócio lá não era muito bom não, né? O negócio lá era tão bom, tô ironizando, viu? Que Jesus ele falou que nos dias que vão anteceder o retorno dele, os dias vão ser iguais aos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra. E a gente tá vendo que a bagunça aí tá generalizada, né? Tem igreja por aí que eles já estão até dizendo determinadas coisas que Deus não aprova, Deus está aprovando. É uma marca do que Jesus falou, né? É uma prova do que Jesus falou. Jesus falou que os dias que antecederiam o arrebatamento da igreja, os dias seriam muito parecidos com Sodoma e Gomorra. É esculhambação no pé da canela, meu filho. E a Bíblia diz que em Gênesis 19:26, Deus, ele envia anjos para tirar Ló e sua família da cidade de Sodoma e Gomorra antes da destruição, né? Deus viu toda aquela esculhambação em Sodoma e Gomorra e Deus disse: eu vou destruir essa cidade. A bagunça aí tá muito grande. A esculhambação aí tá grande. Homossexualismo, esculhambação, zoorastria, né? Diz que até animais, a galera, até com animal rolava até relações íntimas de mulheres com animais e de homens com animais. Era uma esculhambação só. Tudo que você possa pensar havia em Sodoma e Gomorra, né? E a Bíblia diz que Deus vendo toda aquela esculhambação ali, né? É homem com homem, mulher com mulher, animal com gente, gente com animal, aquela bagunça toda. Deus disse: rapaz, leva a mão não, vou descer fogo aí. Mas a Bíblia diz que enquanto Ló estava lá, né, havia um homem, um justo, que estava intercedendo pela vida de Ló e sua família, que era a pessoa de Abraão, o tio de Ló. E a Bíblia diz que Deus cria toda uma situação para tirar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra antes de descer fogo e enxofre e acabar com tudo. Mas a Bíblia diz que havia um membro da família de Ló que ainda não era muito convertida, não. Não era muito convertida. Aliás, ali, irmão, o mais ou menos era Ló. O mais ou menos era Ló. E ainda não era totalmente convertido, não. O resto da família de Ló era só a misericórdia. A Bíblia diz que enquanto eles estavam saindo da cidade de Sodoma e Gomorra, eles estavam caminhando. E Deus desce fogo e enxofre, destrói tudo. Aí teve uma pessoa que, saudade de Sodoma e Gomorra, né? E olhou para trás. E a Bíblia diz que essa pessoa que olhou para trás virou uma estátua de sal. E quem foi essa pessoa? Gênesis 19:26 diz que foi a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás, cidade de Sodoma e Gomorra sendo destruída. E os anjos já tinham dito: não olhe para trás. Vão correndo, como diz no linguajar cearense, pegue o beco. Saia fora, não olhe para trás. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Mas por que ela olhou para trás? Com certeza ela sentiu saudade da bagunça de Sodoma e Gomorra. E é engraçado, irmão, que por mais de uma vez a Bíblia vai mostrar situações de pessoas que foram libertadas de um determinado local que não agradava a Deus, e essas pessoas sentiram saudade do local, né? Você vê Deus usando Moisés para libertar o povo do Egito, e quando o povo está na peregrinação, depois que saiu do Egito, fica: saudade do Egito. E a mulher de Ló, quando viu a cidade ser destruída, deu aquela olhada para trás. Aí começou, deve ter derramado aquela lagriminha no cantinho do olho e virou uma estátua de sal. Então qual é a primeira marca de um desviado? A Bíblia diz em Gênesis 19:26 que é o olhar para trás, né, irmão? Então, meu filho, minha filha, um sinal de que eu e você não estamos bem, estamos mais para lá do que para cá, tu sabe qual é? É o fato da gente sentir saudade daquilo que a gente deixou para trás no mundão. As coisas de Deus não produzem mais no nosso coração nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de fervor, mas são somente as coisas pertencentes a Sodoma e Gomorra. O olhar para trás da mulher de Ló é um sinal de que ela sentiu saudade, né? E o que tem de gente na igreja, irmão, hoje, não digo na igreja, até existe uma diferença entre você estar na igreja e você ser da igreja. E a igreja que eu digo não é o templo, é o corpo que forma o corpo, né? Porque a Bíblia compara a igreja com o corpo de Cristo, com o corpo, né? Com o corpo composto por vários membros. Existe uma diferença entre você ser do corpo e você estar no corpo. Porque tem gente que está na igreja, mas não é da igreja, irmão. Está na igreja, mas não consegue se desprender dos laços. Ainda está no templo, né? E se hoje fosse e se isso aqui fosse um culto em um templo, eu estivesse pregando,
eu te faria um convite. No final dessa palavra, use de sinceridade. Você que está se congregando em um local, mas está doidinho para voltar para o mundo. Vou contar para você um negócio antes de eu passar para o próximo tópico. Eu falei para você que pessoas como eu, às vezes passam determinadas situações em que na semana está difícil se congregar. Por quê? Passa o dia no corre-corre, temos que trabalhar pelo nosso sustento. Aí às vezes acontece também de você ser acometido de uma enfermidade. Aí junta o cansaço com aquele problema físico que você tem. Ah, meu filho, quando é de noite você não é mais ninguém para nada não. Eu vou descansar, que amanhã eu tenho que trabalhar de novo. Tá entendendo? Não sei se você tá me entendendo. Aí às vezes você, pelo fato de você quebrar um pouco a frequência dos cultos, tem gente que diz assim, tá quase desviado. Não, meu filho. São apenas as circunstâncias que estão impedindo você de ter uma frequência maior nos cultos. Agora tem gente que é interessante. Às vezes tem uma frequência até boa. Mas, tipo, tá no templo, mas não é da igreja. Tá doido pra voltar pro mundo. Nem sei o que eu acho interessante. São pessoas que são fogo de palha. É gente que é fogo de palha. Meu filho tá ali direto. Sabe aquela pessoa que é vamos se congregar. Vamos pregar, vamos louvar. Menino, mas se der um vento, cai na hora. Por quê? Porque tá igual a mulher de Ló, velho. Tá no templo, mas tá olhando pra fora. Tá igual o Eutico. Era Paulo pregando no livro de Atos e Eutico ali. Paulo pregando e Eutico ali dormindo na janela. Foi ouvir a pregação na janela, com certeza tava olhando pra fora. Bufo, caiu no chão. Caiu da janela. Entendeu bem? Irmão, existe uma diferença entre você estar na igreja e você ser da igreja. Porque tem gente que está na igreja, mas não... Está na igreja, mas não é da igreja. É igual você fazer uma viagem para outro país. Você vai lá para os Estados Unidos. Você está nos Estados Unidos, mas você não é americano. Você é do Ceará, cabeça chata. Do mesmo jeito é a questão de igreja. Tem gente que está na igreja, mas ainda não é da pátria celestial. É do mundão ainda. E a maior prova é qual é? É que ainda está com saudade do mundão. Está com saudade do mundão, das festas do mundão, das conversas do mundão. Messias, qual é a segunda marca? A primeira marca de um desviado é olhar para trás, né? E a Bíblia diz no Novo Testamento que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, né? Messias, qual é a segunda marca de um desviado? Faz o que sente vontade. Irmão, a segunda marca de um desviado é essa. O desviado está na igreja, mas não é da igreja. Faz o que sente vontade. Aí tem gente que vai dizer assim: o Messias só faz o que ele sente vontade. Prega quando quer, prega o que quer. Ouve o louvor que quer. Ele está desviado, porque ele só fala o que sente vontade. Tem nada a ver isso aí. Né? Porque o cara vai dizer, né? Tem um bonitinho aí que ele gosta muito de me criticar nas redes sociais. Ele diz que eu só prego o que eu quero. Mas você não tá bem não, só fala o que quer. Não, meu filho, eu não tô fazendo o que eu quero, eu tô indo pela direção da palavra. Esse fazer o que a pessoa quer tem a ver com a pessoa levar um estilo de vida que não tem nada a ver com Bíblia. Livro dos Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, 25. Irmão, o livro dos Juízes é um dos livros, aliás, é o livro que mais fala de desvio espiritual no reino de Deus. Você vai para o livro de Hebreus, né, a carta de Hebreus no Novo Testamento, né, a gente aprende isso, né? Não, a carta aos Hebreus foi uma carta que foi escrita em um momento de apostasia, o povo estava se desviando, estava dando com o pé para trás. Mas, meu filho, se tu for para o livro de Juízes, o que tu vai ver de gente se desviando, e não é desvio de uma, duas, três pessoas, e meu filho, é nacionalmente falando, é todo mundo desviado. Aí no livro de Juízes, capítulo 21, 25, o livro de Juízes vai encerrar com essa triste declaração: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto, né? Então, irmão, o que é você fazer o que mais parece, o que é reto? É você fazer o que dá vontade. Coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz uma coisa, mas eu não gosto disso aí, né? O pastor está pregando uma coisa e a pessoa: eu não gosto disso aí.
O obreiro, a obreira está pregando uma coisa na igreja, a pessoa, na Bíblia, a pessoa, mas eu não quero fazer isso aí. A pessoa fala o que sente vontade, a pessoa não é direcionada pela Bíblia. A pessoa desviada não é direcionada pelas Escrituras. É como eu falei, uma coisa é você estar nos Estados Unidos, outra coisa é você ser de lá. Só porque você está nos Estados Unidos não quer dizer que você é americano. Você é apenas um cearense cabeça chata que teve a oportunidade de conhecer outro país. Do mesmo jeito a questão de igreja. Só porque você está na igreja não quer dizer que você é da igreja. Você apenas está ali como um turista. Como um turista. Só falta a máquina que ninguém usa mais. Agora é tudo celular, né? Antigamente, nos anos 80, né? A pessoa quando chegava como turista em outro país, óculos escuros, chapéuzinho de palha, uma câmera pendurada no braço, no pescoço, uma câmera fotográfica. Tá entendendo? Turista. Então, quando você está na igreja como turista, porque, como eu falei, só porque você está em uma igreja não quer dizer que você é da igreja. Você é um desviadinho, uma desviadinha, sem trocadilhos maliciosos. Olha o que eu falei, né? Mas você me entendeu? Foi sem maldade. Uma das marcas que a pessoa não está bem é que a pessoa só vai fazer o que quer, cara. Livro de Juízes, capítulo 21, 25, a Bíblia diz que o povo fazia o que dava na telha. Fazia o que dava vontade. Tá aqui a Bíblia. Mas eu não concordo, eu faço o que eu quero. Eu sou da igreja, eu estou em uma igreja, mas eu não faço o que a Bíblia diz. Aí a gente fica criando toda uma teologia para poder encaixar as coisas da palavra aquilo que eu tô querendo. Aí se o pastor, a pastora, o obreiro, a obreira for pregar o que está na Bíblia, a pessoa vai inventar umas conversas. Não, isso aí dá bem por aí, não. Ou não, né? Ou não. Então, quando a pessoa, cara, não está bem com Deus, outra marca que vai seguir ela, além dessa marca que eu falei, tá sempre olhando para trás, é fazer o que sente vontade. Ela só fala o que ela quer. Aí, se o pastor for pregar o que está na Bíblia e for contrariar ele ou ela não vai gostar. E o contrariar que eu estou dizendo não é no sentido de todo mundo dizer assim: ah, eu queria que as cadeiras dessa igreja fossem todas amarelas. Aí o pastor, não, vai ser tudo branca. Eu não estou dizendo, não é nesse sentido não, cara. Eu estou dizendo é questão de doutrina, palavra. O contrariar que eu estou dizendo não é nessa questão da membresia, olhar para as paredes da igreja. Ai, pastor, que eu queria que essa igreja fosse pintada toda de azul. Aí o pastor, não, vai ser verde. O contrário, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo no sentido da palavra, estilo de vida. Dia a dia. E para com essa marmota de dizer que eu estou vivendo uma crendice ou incrédulo. É por causa dessas tuas crendices. Irmão, tu sabe o que é crendice? Crendice é você crer em algo que você não sabe nem explicar. O burro deposita toda a sua confiança em um pé de coelho, uma ferradura de cavalo, vai pro mar todo vestido de branco. São longuinhos. Se só me der o que eu quero, eu dou 3 pulinhos. Por que tu faz isso? Aí você pergunta pro burrinho, né? Que me acusa disso. Isso é uma crendice. Aí tu pergunta pra esse burrinho aí, metido a intelectual: por que tu dá esses 3 pulinhos no mar? Não sei, me ensinar. Nem quero comparar, meu filho, a minha fé com esse povo que me acusa disso. Isso é uma crendice. Crendice é coisa de gente burra, irmão. Nós estamos trabalhando o evangelho. O evangelho é algo racional, algo que mexe com o nosso pensamento. E a Bíblia diz que em Juízes, capítulo 21, 25, a Bíblia diz que uma das marcas de alguém que não está bem com Deus é o fato da pessoa só fazer o que ela quer. Aí triste dessa pessoa, cara, se ela pegar um obreiro, um pastor mesmo ortodoxo. Essa pessoa sofre. Tem gente que até ameaça pastor, né? Não no sentido de, eu vou lhe dar um tiro, não. Ameaça assim: se o Senhor continuar a nos contrariar, nós vamos para outra igreja. Irmão, e como hoje tem igreja para todo gosto, o povo vai embora mesmo. É como diz o outro, né? O povo vai embora mesmo, cara. Hoje tem igreja para tudo. Antigamente não, né? Até os anos 2000 era mais difícil você encontrar uma congregação cristã. E hoje tem congregação para todo gosto. Tem igreja de toda cor, tem igreja preta, azul, igreja do arco-íris.
Aí quando o pastor ele vai, rapaz, eu vou pregar o que está na palavra, do jeito que ela está. Nesse sentido, eu vou imitar João Calvino. Vou pregar aqui, ensinar versículo por versículo, sem omitir o texto. Rapaz, se o incrédulo, a incrédula pegar esse cabra aí, meu filho, ele não vai aguentar, não. Aí você vai ver quem é quem. É o cara, não, vamos embora. Vou para outro canto. Aí hoje, mano, nós estamos vivendo eu não vou usar a expressão, um fenômeno nacional. Mas em que sentido? É algo que está acontecendo em muitos locais, em que muitas lideranças e ministérios não estão mais procurando se adequar à Bíblia, mas sim à necessidade das ovelhas, entre aspas. Se as ovelhas for tudo carnal, o obreiro tem que pregar carnalidade, porque se ele for pregar o texto do jeito que está, aí todo mundo se embora. Por quê, Messias? É porque lá em Juízes 21, 25, a Bíblia diz que o povo fazia o que queria. Juízes 21, 25. Né? É a segunda marca de um desviado. O desviado, a desviada, faz o que quer. Bola de novo aqui, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava reto. Dá o falo que dá na telha, né? Messias, qual é a segunda marca? A terceira, aliás, marca de um desviado. A terceira marca de um desviado é a mudança parcial. Eita, mano, é sério, né? Para quem gosta de Bíblia, é sério essas reflexões, né? Para quem gosta de Bíblia. Agora, para quem não gosta, quer dizer nada, né? Messias, qual é a terceira marca de um desviado? É que a mudança dessa pessoa, ela é parcial. A mudança dessa pessoa é parcial. 2 Reis 15, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Aí vem alguém e diz aqui, mandou em direta para mim na internet. Messias, sabe por que tu não ganha espaço? É porque lá onde fulano se congrega, uma igreja, mega igreja, lá ninguém prega esses temas que tu prega. Messias, por que lá no tal canto ninguém prega esses temas que tu prega? Tá entendendo? Porque aqui muitas vezes as pessoas não dão credibilidade à nossa pregação. É porque nos locais que são liderados por pessoas grandes no meio evangélico, eles não pregam esses temas com a gravidade que a gente prega. Aí a pessoa diz, se o fulano de tal ali, o grandão, o peixe grande, não prega esses temas, por que a gente vai dar ouvidos ao Messias? Meu filho, meu compromisso é com Bíblia. Não estou nem aí com o peixe grande, não. Eu não tenho compromisso com esse peixe grande, esse tubarão que vocês estão falando aí, que eu não sei quem é esse tubarão. O grande tubarão branco das igrejas da Assembleia de Deus. Eu não sei quem é esse grande tubarão. Que o povo fica dizendo, falando, Messias, o grande tubarão branco não prega os temas que tu prega. E eu não tenho nada a ver com o grande tubarão branco. Meu negócio é com Bíblia Sagrada, é com a palavra de Deus. Eu não me baseio pelo que o grande tubarão branco, que eu não sei quem é esse grande tubarão branco, que o pessoal todo fala pra mim, com essas indiretas que eu tomo na internet, né? Eu não sei quem é esse grande tubarão branco, e nem quero saber. Meu compromisso é com Bíblia. E a Bíblia diz, irmão, que as marcas de um desviado, primeiro é olhar para trás, segundo é fazer o que quer, e terceiro, a mudança dessa pessoa é parcial. 2 Reis 15, 4. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Então é isso, irmão. Ó. Em 2 Reis capítulo 15, versículo 4, o que é que tu vai estar vendo? Houve ali um período de renovação, né? No meio do povo israelita ali no Velho Testamento. Mas no meio daquele período de aparente renovação, né, ainda tinha gente envolvida com a adoração a deuses estranhos, né? Ao 2 Reis 15, 4, o texto vai dizer assim, ó. Então somente os altos eram os locais no Velho Testamento que eram destinados ao culto a demônios, como no linguajar popular hoje, né? Iam fazer despacho. Tinha gente que dizia que temia ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ainda estava envolvida com despacho, macumba, feitiçaria, idolatria, tá entendendo? Então somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Então quer dizer que no meio dessa aparente renovação de 2 Reis 15, 4, que aconteceu aqui nesses dias, ainda tinha gente envolvida com culto a demônios. Então, irmão, quando o cabra é desviado, ele é desviado, ela é desviada, a mudança é parcial, cara. Vou usar aqui para os dias de hoje, algo bem assim, sabe? Algo bem assim. O cara diz que é evangélico, é envolvido com maçonaria. O cara diz que é evangélico, mas puxa para o lado do ecumenismo. Todos os caminhos levam a Deus. Não, meu filho. Todos os caminhos não levam a Deus, não, viu? A Bíblia diz, meu filho, que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6.
A gente não trabalha com ecumenismo. Bíblia, nós não trabalhamos com ecumenismo. Todo respeito a você que é maçom, primeiro, segundo, terceiro grau, quarto, quinto, sexto, sei lá, até o 33. Parabéns para você que chegou até o grau 33. Parabéns para você. Meus parabéns para você que é da maçonaria. Meus parabéns. Meus parabéns para você que chegou ao grau 33. Com todo respeito, não estou lhe agredindo. Mas, meu filho, não dá pra gente incorporar os pensamentos de uma linha de pensamento que diz que tanto faz você temer a Cristo como temer ao Exu Caveira. Não dá, velho. Ou é uma coisa ou outra. Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Segundo Reis 15:4, a Bíblia diz que no meio dessa aparente renovação, ainda tinha gente envolvida com feitiçaria. Segunda Reis 15:4. Ai, Messias, repetindo. Sabe por que eu não dou espaço para tua pregação? É porque lá onde eu tô ninguém prega os temas que tu prega. E eu tô preocupado, irmão, com esse cara. Meu negócio é com Bíblia, velho. Tu não lê Bíblia, tu se baseia pelo que os outros dizem. Tu é gado. Tu é Maria, vai com as outras. Tu é gado. Eu não sou gado não, velho. Eu sou ovelha. Gado é um linguajar que foi criado principalmente na internet para descrever as pessoas que são apenas massa de manobra. Só pensa dentro da caixa. Irmão, vamos pensar fora da caixa. Para de ser manipulado por esse sistema que jaz no maligno, em que as pessoas não querem pensar e elas são desencorajadas a pensar. Nós vivemos em um sistema onde nós somos desencorajados, não encorajados, mas desencorajados a pensar em conformidade com a Bíblia, né? Segundo Reis 15:4, né? Ai, por que ninguém prega com a gravidade, que essas coisas graves, esses temas que o Messias prega? Eu fui lá na sede do ministério, não sei de quê. Aí lá ninguém... Eu não tenho nada a ver com ele, irmão. Com todo respeito, a paz do Senhor para você. Eu tô doido para saber quem é esse grande tubarão branco aí. Que é assim que fazem referência. Essa pessoa que dizem que eu tenho que seguir o roteiro dele. Eu tô querendo saber quem é esse cabra. O senhor já sabe se é o senhor? Com todo respeito ao senhor. Mas meu negócio é com Bíblia. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz o quê? A Bíblia do padre, do pastor. Diz que uma das marcas do desviado é que a sua conversão é parcial. É igual a história da irmã, né? Que não concordava com a esposa do pastor. Um testemunho que eu ouvi de uma pessoa aqui, conhecida. Aí diz que a irmã contratou os serviços de um macumbeiro para rogar praga na esposa do pastor. Diz que ela conseguiu uma blusa da esposa do pastor, uma blusa, levou pro terreiro de umbanda, de macumbeiro. Chegou lá, entregou pro macumbeiro. Mas era de dia no círculo de oração e de noite na macumba. E, antigamente eu duvidava dessas coisas, mas sabia que tem mesmo, irmão. Tu sabia que tem gente que tem essa... Que consegue conciliar? Eu não entendo, irmão. Como é que a pessoa... Irmão, eu entendo. Até a pessoa que se desvia e sai da igreja. Agora eu não entendo como é que funciona a cabeça de uma pessoa que está na igreja e consegue ter comunhão com essas coisas. Tá entendendo? Tem coisa que do nosso ponto de vista racional dá pra tu entender. Por exemplo, eu entendo a cabeça de alguém que o diabo dá uma rasteira, sai da igreja e vai pro mundão, entra pra uma seita, até eu entendo. Agora a pessoa que tá na igreja e consegue conciliar a igreja, a idolatria, maçonaria, feitiçaria, como em 2 Reis 15:4, que o povo dizia temer a Deus, mas estava sacrificando a demônio. Isso eu não entendo, não. Aí alguém vai chegar e dizer, não, Messias, às vezes é falta de doutrina, é porque também não existem obreiros como você, que tem todo esse cuidado em explicar as coisas tintim por tintim. Vou contar aqui um segredo para vocês, mas vai ficar só entre a gente. Eu tenho um pastor, e eu não tenho inveja dele em que sentido? No sentido da responsabilidade que ele tem. Eu não tenho inveja assim, nesse sentido, você vai me entender. Eu sou dirigido por um pastor, né? Eu tenho ali um pastor, e juntamente com a sua esposa, que querendo ou não, são os nossos pastores, né? A gente na Assembleia de Deus não consagra pastora. Mas se é a esposa do pastor, é pastora também. Que ela também, né, toma decisões, com certeza chega pro pastor, às vezes conversa algo, dá uma direção, não vou fazer assim, com certeza, né? Mas o que acontece? Eu não tenho inveja de pastor, porque a responsabilidade é muito grande. Essa semana mesmo eu fiquei olhando pra minha vida pessoal e, rapaz, eu mal pisei na igreja. Agora tá provado que eu não tenho chamada pra ser pastor mesmo, não. Eu não tenho chamada, não, que eu tô todo quebrado. Aí já parou pra pensar, o faltar porque o pastor tem que estar sempre presente na congregação, né? Então o que acontece? Eu não tenho inveja de pastor, mas se eu fosse o pastor de igreja,
Cara, todo culto de doutrina, isso aqui que eu faço na minha página, eu ia fazer com toda a membresia. Eu ia imprimir o meu sermão e entregar na mão de cada um. Eu ia imprimir os meus sermões. Está aqui, ó, para você, leve para casa. Leve, vá meditar no texto. Eu faria assim. Se eu for, não que eu queira, que eu não faço. Mas se eu fosse pastor, às vezes eu fico assim, sabe? Se eu fosse pastor, eu faria assim. Não que eu queira. Se o meu estiver vendo, fique despreocupado, meu pastor, que o senhor não está liderando um Absalão. Fique despreocupado que o senhor não está pastoreando um Absalão. Mas se eu fosse, eu imprimiria os meus sermões. Faria umas 100 cópias, 60, distribuía para a membresia. Bora. Acompanha o sermão aí. Sabe para quê? Para todo mundo sair bem esclarecido a respeito da palavra. E daqui a pouco não está fazendo besteira. Messias, se adianta aí. A quarta marca de um desviado? Um desviado ouve a pregação sem ter uma fé verdadeira. Eu vou acelerar para terminar logo. A quarta marca de um desviado: ouve a pregação sem ter uma fé verdadeira. Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4:2. Então, o escritor aos Hebreus vai descrever ali a situação do povo israelita, de alguns ali, né? Dos israelitas que estavam ali debaixo da tutela espiritual de Moisés durante a peregrinação no deserto. Ele vai dizer que aquele povo ouviu a palavra, escutou a pregação. Tinha profeta ali, cara. Para que profeta maior que Moisés? A Bíblia diz que profeta como Moisés não se levantou mais nenhum, né? Estava ouvindo a pregação ali, Deus dando a mensagem para Moisés, Moisés entregando para o povo, mas não aproveitou nada. Por quê? Hebreus 4:2. Porque eles não estavam ouvindo com fé. Então qual é a quarta marca de um desviado? Qual é a quarta marca de um desviado? Ouve a pregação sem ter uma fé verdadeira, viu, irmão? É a pessoa que vai para a igreja, ouve a pregação. Aí nesse ponto a culpa já não é do pastor. Porque o pastor está pregando, está ensinando, está explicando. Mas por que o negócio não está dando resultado? Né? Aí nesse ponto aqui, a culpa não é do pastor, não. Se tem gente saindo da igreja, se desviando, indo para o mundão, trocando louvor pelo forró, né? Às vezes dá vontade de bater no Piauí. Às vezes dá vontade de bater no Piauí. Né? Às vezes eu brinco, sabe? Deus tem que me converter esse meu senso. Deus tem que converter o meu senso de humor, né? Os meus colegas de empresa às vezes botam aquele rádio ali, né? Às vezes eu fico ironizando as letras da música. Às vezes eu fico ironizando. Eu fico, sim, eu acho que eu tô dando mau testemunho. O pessoal bota um rádio lá e começa a tocar umas músicas do mundão, sabe? E eu fico ironizando a letra das músicas, sabe? Eu tenho que converter o meu senso de humor. Porque eu sou brincalhão demais, né? Seria assim, o cara para ser pentecostal tem que ser menino a vida toda. Então, assim, para ser pentecostal tem que ser menino a vida toda. Tem que ser brincalhão o tempo todo. Meu Deus, Jesus converte meu senso de humor. Então o que é que acontece, né? Tem gente que às vezes está na igreja e está querendo trocar o louvor pelo forrozão, né? Pelo mundão. Mas por quê? Aí já não é culpa do pastor. A culpa é porque tem gente que escuta, mas não tem fé. Tá ali só de H. É o pastor pregando, ensinando, a esposa do pastor. O pastor, opa, quem vai pregar hoje não sou eu. Quem vai pregar hoje é a primeira dama. É a esposa do pastor, né? A primeira dama. Hoje não vai ser o pastor, vai ser a primeira dama. Aí a irmã vai pregar. Ou então um obreiro, né? Uma obreira. Aí o ouvinte, aí o obreiro, a obreira, a primeira dama, a esposa do pastor, tem todo um cuidado, né? De entregar o sermão. Aí quem está ouvindo não está depositando fé em nada. Daqui a pouco vai para o mundão, né? Aí às vezes o pastor fica, o que é que eu estou fazendo de errado? A esposa do pastor, né? Se for essas pessoas que se cobram muito, o que é que eu estou fazendo de errado? A culpa é minha. Jesus aí começa a orar. Jesus, se for essas pessoas, né? Que tá meio no espírito de Josué, né? Quando o povo estava perdendo a batalha, Jesus revela onde é que a gente está errando. Aí Deus fala, minha filha, você não está errando não, minha filha. Meu filho, você não está fazendo nada de errado. O problema é no povo que não tem fé. Não é convertido. Hebreus capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz que o povo lá no Velho Testamento ouvia a mensagem, mas não deu resultado nenhum. Por quê? Porque eles ouviam a pregação, mas não tinha fé, não estava misturado com fé. Então vai ter muita gente na igreja assim hoje, mano. Gente que ouve louvor, ouve pregação, acha assim, acho tão bonita a pregação dos crentes, mas não crê em nada. Tu fala em arrebatamento da igreja, e esse negócio de Jesus voltar. Eu conheço um bonitão aí, cara, um bonitão assim, entre aspas, né?
Eu conheço um bonitinho, um bonitão aí, que uns bonitinhos, umas bonitonas, que diz assim: hoje eu vou fazer uma visita na igreja dos crentes. Menino, é mesmo que nada, bicho. Não tem mudança nenhuma. Aí fica de um canto pro outro. Tá igual aquele louvor do fogo no pé, né? Segunda-feira ele é batista, terça-feira universal. Quarta-feira vida nova, quinta congregacional. Sexta-feira é batista. Sábado renovação. E no domingo tá assistindo o Faustão. Põe a mão que cai, põe a mão que cai. Em nome de Jesus esse demônio hoje sai. Põe a mão que cai, põe a mão que cai. Em nome de Jesus esse demônio hoje sai. Tem que querer desse jeito, mano. Fica mudando de igreja toda hora. Todo domingo. Hoje eu vou ver meu padrinho Jessé. O pessoal brinca aqui, né? Vai pra onde hoje? Vou visitar a igreja do meu padrinho Jessé Góes. Aí o pastor Jessé Góes vai lá, prega. Aí o cabra não crê em nada. Não, hoje eu vou pra a igreja da apóstola, a filha do sanfoneiro que morreu aqui em Fortaleza, que virou pastora, né? Deus abençoou, Deus salvou ela, que era chamada antigamente a Preta Gouveia, né? É uma pastora, né? Eu vou lá, é outra. Aí ouve a pastora pregando, não se converte. Não, eu vou pra igreja do Everaldo Silva. O pastor Everaldo. Da Logos. Tá na Logos, tá na bênção. Aí lá você vai. Prega, ouve mensagem, mas não se converte. Tem que é desse jeito. Aí a nossa oração teria que ser essa: Jesus, não deixa eu ser esse tipo de pessoa. Ouve, 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 escuta, 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 decora, 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 conhece tudo. Quando tu vai evangelizar a pessoa, isso eu já sabia, mas não muda. Por quê? Porque não tá ouvindo com fé, não crê em nada. E a gente tem que pregar exortando, irmão. Ei, mano, não é só ouvir, não. Tem que ter mudança. Fé até o cão tem, viu? Bíblia diz lá em Tiago que os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. É a fé dos demônios. Mas qual é outra marca de um desviado? É que ele ouve a voz do demônio. Eita, mas qual é a outra marca de um desviado? É que ele ouve a voz do demônio. Em que sentido ele ouve a voz do demônio? É que tem duas mensagens. Tem uma mensagem daqui e tem uma que vem diretamente do trono do cão. Tem a mensagem que vem daqui e tem uma que vem diretamente do trono do capeta, do cão, do bode, do pé de bode, do coisa ruim. Aí o cara, vou ouvir a do cão, porque a do cão me agrada mais. É uma das marcas do desviado. E se existem na Bíblia, tem. 1 Timóteo 4, né, o versículo 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito Santo de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão se desviar, né? Por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. 1 Timóteo 4, 1. A quinta marca de um desviado, meu filho, sabe qual é? É que ele ouve a voz do cão. Em que sentido, Messias? Tá aqui duas mensagens. Tem uma que vem da palavra de Deus, doutrina, palavra, negócio bem abalizado. E tem outra que vem diretamente do trono do cão. O cão... Aí tem outro que vem, eita, vem do trono de Deus. A gente conhece a diferença, né? Fala bem em alto som. Aí alguém vai dizer: Deus não é nem moco pra ouvir esses pregadores pentecostais. Só fala gritando, eu gosto de voz baixa. As coisas de Deus é com mansidão, né? Por que tu gosta de ouvir aquelas mensagens que não é bíblica? Não é porque essas mensagens desses pregadores pentecostais é grito, é berro. Deus não é moco, eu também não sou. Eu gosto de calma. As coisas de Deus é com simplicidade. Aí ela vai: o que é que tem pra falar, cão? Aí o cão: eles pegam tudo ao pé da letra. Esse pastor é um hipócrita. Esse rapazinho aí, esse Messias sou.
O Santa. Se baseie por ele não, se baseie por aquela tua amiga incrédula que tem noite. É assim. Aí, ei seu capeta, abre Bíblia aí. Ah, o cão. O cão não abre Bíblia não, mensagem do cão. Tô ironizando aqui, né? Deixa eu brincar também. Aí a pessoa, eita, Deus está voltando, Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Aí a pessoa, Deus me livre. Essa pregação aí, pressiona a gente, sufoca, asfixia. Eu gosto daquela mensagem. Qual é a pessoa? Aquela que Olha, santarrão demais. Só tem pecado escondido. Sabe que é os conselhos daquela tua amiga descrente que tem no sabe aquele teu amiguinho que não quer nada com a igreja? Vai lá, onde com ele. Aí, meu filho. Ai, não. Vai não. Isso vai não. Vai não. Continue. Eu gosto é assim. Continue, seu apostatazinho. Eu gosto é assim. Continue. A Bíblia diz, irmão, quando as marcas do desviado é que ele ouve a voz do cão. Em que sentido? Deixa eu ouvir a voz de uma pregação bíblica para ouvir coisa que vem do cão. E Messias, como é que eu sei que uma coisa vem do cão ou vem de Deus? Vai pra Bíblia, velho. Desculpa a expressão. Como já dizia o Shazam, o Capitão Marvel. Ô diacho. Diabo de crente é tu. Que diacho de crente é tu que tem 10 anos de crente e não sabe a diferença entre um ensinamento de Jesus e uma coisa que não tem nada a ver com o cristianismo? Diacho de crente é tu, mano. Tem 10, 5 anos de crente, não sabe a diferença. Ainda não tem uma noção básica de coisas que são de Cristo e coisas que não são. Com certeza é por opção. Se tu deixa de ouvir uma pregação bíblica para ouvir uma coisa que não tem nada a ver com Bíblia, doutrinas que não tem nada a ver com o cristianismo, isso aí tu não tá fazendo inocente não, velho. Se tu já tem mais de 5 anos de crente, tu tá fazendo bem consciente do que tu tá querendo. Como eu falei, a culpa não é do cristianismo. A culpa é do joio. A Bíblia, Deus ele deu todo o seu manual de como a gente deve andar. A pessoa cai se quiser, tá aqui. Messias, as 8 marcas de um desviado. Continua aí, para encerrar, vai adiantando. Entendeu bem, irmão? Entendeu bem? Uma das marcas do desviado é que ele gosta de ouvir o diabo falar. 1 Timóteo capítulo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito de demônio. É o cão falando e a pessoa fala, diabo, que o teu... fala, capeta, que o teu servo ouve. Fala mais, diabo, que eu gosto disso aí mesmo. Que é nada com Bíblia. Vai vir uma pessoa com os ensinamentos que não tem nada a ver com Bíblia. É por isso, irmão, que tem um monte aí de gente que diz que é pastor de igreja querendo me matar. Fosse do tempo dos cangaceiros, já tinha me dado era um tiro. Tô com sorte. Foi-se o tempo que os católicos, os padres, quando viam um crente na cidade, arrodeavam a casa e diziam: vamos botar esses bodes para correr. Foi-se o tempo. Isso é o tempo do Orlando Boyer. Que um padre católico pegava uma 12 e fazia assim: vou meter bala nesses crentes. Bah, bah. Hoje em dia, muitas vezes, nós somos alvos de perseguição por pessoas que se dizem evangélicas, mas não querem se converter. Quer continuar ouvindo a voz do cão. Messias, vai encerrando. Te adianta, por favor. Tem gente que só tá faltando sabe que a tábua Ouija? Sabe que a tábua... Ei, sabe que a tábua Ouija? Tu já assistiu algum filme disso aí já? Tábua Ouija? Aquela brincadeira dos americanos, vai rolar muito em filme. Procura na internet, é só o que tem. É filme com temas da chamada tábua Ouija. É uma tabuazinha com as letras americana que tem. É uma brincadeira dos americanos. Aqui no Brasil eu não vi ainda não uma tábua daquelas não. Pessoalmente não. Só em filmes, né? É uma tábua com várias letras, aí tem uma seta. Aí 2 pessoas colocam a mão em cima da seta. Aí na brincadeira eles invocam um espírito de engano.
Aí a seta vai passando pelas letras e números. Aí alguém vai anotando. É um tipo um trabalho de invocação. Tem gente por aí, irmão, que eu tô vendo a hora é levar uma tábua Ouija pra igreja. Deixa a Bíblia e traz uma tábua Ouija. Trabalho de invocação de demônio, irmão. Não tem um glória a Deus, um aleluia aí nesse trabalho de vocês. Uma língua estranha. Um glória a Deus, é só murmuração, né? Messias, qual é a outra marca de um desviado? É que dá oportunidade a falsos profetas. Apocalipse 2:20. Irmão, se eu fosse pastor de igreja, não era todo método que eu aceitaria, não. Gestão de trabalho eu não aceitaria, não. Pareceu com espiritismo, macumba e maçonaria. Eu sou bacharel em teologia. Eu sou meio bruto, meio capial, meio matuto. Mas nós temos um bacharelado em teologia. A gente estuda um pouquinho. A minha casa é bem simplesinha, mas para a glória de Deus eu tenho uma formaçãozinha. Reconhecido pelo MEC e tudo mais. Tem uma formação superior dentro da questão da teologia. Então eu tenho uma basezinha marromena, irmão. Para entender o que é cristianismo e o que é heresia e seita. Negócio se pareceu com maçonaria, ó. Chispa. Pega o beco. E se a maioria votar a favor, eu vou me embora. Entrego o cajado para outro. Aí vocês querem pastor maçom? O que vocês querem é um pastor maçom? Pois fica com maçom. Vamos embora. Que eu não sou maçom. Vamos embora. Apocalipse 2:20 é outra marca de um desviado. É que dá oportunidade a falsos profetas. Apocalipse 2:20. Tem um porém contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos, né? Apocalipse 2:20. Então qual é a outra marca de uma igreja desviada? Apocalipse 2:20 diz que é dar oportunidade a falsos profetas, né? Então é assim, irmão, a igreja quando está desviada, os membros quando não estão bem com Deus, tem um obreiro ali que o cara é de Deus. O povo tem nojo dele. Aí tem outra pessoa ali que é toda desmantelada. Aí se faz uma votação. Quem vocês querem ouvir? O ortodoxo ou o desmantelado? Aí o povo grita, eu quero o desmantelado. Por que tu quer o desmantelado? É porque o desmantelado não ofende ninguém. Esse ortodoxo só prega sufocando, batendo, exortando. Ninguém gosta do ortodoxo. Todo mundo isola ele. Primeiro sinal, olha aí a lógica dele. Primeiro sinal que ninguém gosta desse bicho, ninguém procura ele. Primeiro sinal, o povo, ó, a lógica do povo. Primeiro sinal que esse cara não presta, ninguém procura ele. E o desmantelado? Todo mundo gosta do desmantelado. O desmantelado não ofende ninguém. É sempre em cima do muro. Com ele não é se ensina, não, é sempre um talvez, um quem sabe. Agora o ortodoxo, o da doutrina, esse aí sempre tem uma opinião. É sempre batendo um martelo. Tem um nojo de gente assim. Agora o desmantelado, não. O desmantelado, ele nunca é um sim ou não. É sempre um talvez, um quem sabe. Agora o ortodoxo, por isso que ele vive isolado. Foi para a caverna e só Deus vai atrás dele. Por isso que eu digo que ele não presta. É a visão de quem está desviado, irmão. Desviado pensa assim, né? Vamos fazer uma votação. Tem 2 pregadores para essa noite. Tem o desmantelado e tem o ortodoxo da doutrina. Vocês querem ouvir quem? O povo quer o desmantelado. Mas por que vocês querem o desmantelado? É porque o desmantelado não ofende ninguém, não exorta ninguém. Não prega duro. Com ele não é um sim, não. É sempre um talvez, um quem sabe, sei lá. Nunca está batendo um martelo. Agora o ortodoxo não. O ortodoxo está sempre batendo um martelo. Ele é o juiz. Qual é o primeiro sinal que ele não presta? O ortodoxo, o da doutrina, porque ninguém vai atrás dele. Olha a visão do povo. Qual é o primeiro sinal que o ortodoxo não presta ao povo? É porque está todo mundo dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Fizeram uma votação. Abriram uma votação. Por que o ortodoxo não ganhou? O fiel. Por que o fiel até hoje não ganhou? É porque na votação a maioria disse, crucifica-o. É para contristar mesmo, é para deixar ele abatido, é para bater, é para humilhar. E Barrabás? Exalta Barrabás. Exaltem Barrabás. Viva Barrabás.
Por que que o ortodoxo, o fiel, ainda não ganhou na votação? Aí alguém chega até para a direção de uma igreja. Ei, vem cá, por que na igreja de vocês o fiel, ele não acontece nada de bom com ele? Não, é porque eu fui fazer uma votação e o desmantelado do povo diz, exalta, solta, liberta. E quando eu fui perguntar a opinião do povo a respeito do fiel, o povo, é para bater mesmo, é para humilhar, crucificam, deixa ele sozinho morrendo da míngua. Por isso que eu não posso fazer nada por ele, que a maioria está pedindo a cabeça dele. E a Jezabel? A Jezabel deixa ela pregar, deixa ela mandar, deixa ela comandar, deixa ela influenciar. E a Jezabel? Deixa ela influenciar, deixa ela mandar, deixa ela ditar as normas. E é complicado você pregar em igreja assim, sabe por quê? Sabe porque é complicado você pregar em igreja desse jeito? Eu fico desanimado, irmão. Quando eu noto que tem Jezabel mandando no lugar, dá vontade de eu dizer, nem me chame. Por quê? Porque do que adianta eu pregar uma coisa e a Jezabel vir depois dizer que não é bem por aí? Que adianta? Do que adianta eu pregar? Se prepara para o arrebatamento da igreja. Aí a Jezabel vem depois de mim e diz, não é bem por aí, igreja, não se preocupe. Vocês vão tudo pro céu. Desfaz da mensagem da gente. É melhor nem me chamar. É melhor nem me chamar, cara. É só pra ter o gosto de desmentir a gente. Tem canto por aí que é desse jeito, irmão. Quem manda é um espírito de Jezabel. Aí chama a gente pra quê? Só pra ter o gosto, depois que a gente termina, desfazer de tudo que a gente disse. Só pra ter o prazer miserável de humilhar a gente. Vou te dar uma oportunidade, mas é só pra depois desfazer tudo que tu falou. Por quê? Porque existe o espírito de Jezabel ali. Ninguém se contrista com o pecado. Ninguém se humilha diante do altar. Não. O que é que o povo quer? O povo quer o espírito de Jezabel. Então a marca, a sexta marca de uma igreja desviada, qual é? É que ela dá oportunidade aos falsos profetas. E quando o profeta verdadeiro prega, acontece. Depois desfaz de tudo que a gente falou. A palavra é invalida. Invalida o que a gente... Eu fico até desanimado. É igual um canto que eu fui aí uma vez, aí o canto que faz tempo, aí eu preguei. Aí eu notei que quem veio depois de mim desfez de tudo que eu disse. Só faltou dizer, ó, vocês tudinho vão pro céu. Até tu que não tá bem com Deus vai pro céu. Você aí que não quer nada com Deus, você vai subir no arrebatamento da igreja. Não escuta esse rapaz. Aí dá vontade de dizer, não me chame mais não. Tá querendo que eu faça papel de otário, é? Porque aqui quem manda é Jezabel. Tô fazendo papel de trouxa. Me chame mais não. Quem manda nessa igreja é Jezabel. Messias, qual é a outra marca de um desviado? Eu fui pregar uma vez no interior, também foi um susto. Mas um susto bom, qual foi? Faz tempo, sabe? Quando eu tinha mais disposição para corresponder à agenda. Fui pregar num canto assim, aliás, não foi nem interior não, mas pra mim sabe? Era Maracanaú. Um amigo meu lá da empresa que era de Maracanaú, né? Ele brinca muito. Lá em Maracanaú só tem cidadão. A gente brincando, fazendo hora, sabe? Um amigo nosso. Às vezes ele tá sorrindo, às vezes ele tá muito sério. Aí ele mora lá em Maracanaú. Aliás, eram dois amigos meus. Um não tá mais com a gente. Morava lá, mas acho que não tá mais morando lá. E tem outro que ainda mora em Maracanaú, né? Lá no meu ambiente de trabalho. Aí uma vez eu fui pregar num local lá, sabe? Aí quando eu terminei, cara, que eu fiz o convite, menino, o altar encheu de gente pra se reconciliar. Aí eu tomei um susto. Pra que esse povo tá aqui tudo na frente? Aí o pastor tomou o microfone, assim, tomou no bom sentido, né? Pegou o microfone e entreguei pro pastor. Aí o pastor, olha o número de pessoas se reconciliando, querendo participar do arrebatamento da igreja. Rapaz, lá onde eu moro não tem dessas coisas não. Eu tomei um susto. Eu fui pregar a respeito do arrebatamento da igreja, que pra você subir você tinha que estar bem com Deus. Menino, quando terminou o culto, que eu entreguei o microfone pro pastor da igreja, encheu de gente na frente do altar pedindo reconciliação. O pessoal do conjunto. Aí o pastor olhou para mim e disse, olha aí o poder da pregação da palavra. O número de pessoas querendo se reconciliar e participar do arrebatamento. E eu fiquei assim, valeu, meu Deus. Isso aí foi a minha pregação. Eu também fui um susto, porque onde eu moro não tem dessas coisas não. Mas qual é outra marca de um desviado? O desviado perde o fervor espiritual. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, né? Então o desviado ele também vai ser acompanhado de outra característica. Qual é? Além de o desviado olhar para trás, fazer o que sente vontade, só mudar parcialmente,
ouvir as coisas sem ter fé, ouvir o demônio falando, dá oportunidade para falso profeta, ele também perde o fervor espiritual. Apocalipse 2:4. Tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor, né? Então, o que é abandonar o primeiro amor? É você perder aquela afeição pelas coisas de Deus, né? É você perder a afeição. Às vezes, é como eu falei, às vezes você está na igreja, mas tudo acontece de forma mecânica, irmão. A pessoa prega por mecanismo, ouve o louvor por mecanismo, e quando você começa a fazer as coisas somente por costume, vai acontecer uma coisa. Eu vou dizer para você o que vai acontecer antes de eu terminar, que eu vou partir para o próximo tópico. Quem se acostuma a fazer as coisas somente por mecanismo, vai acontecer um fenômeno na vida dessa pessoa. Qual é? É que dentro da igreja ela vai ouvir louvor, mas fora da igreja ela vai ouvir forró e música do mundo. Porque ela já se acostumou. Sem querer ofender os católicos, mas tu já reparou que tem católico que é católico, não é o católico assim? Tem o católico não praticante, tem o marromeno e tem aquele... Aí tem uns dentro do catolicismo que são assim, só é fiel a Deus dentro da igreja. O próprio Padre Manzotti. Tu nunca reparou não como é que é o Padre Manzotti? Ele tem um espaço na Jangadeiro, aqui uma rádio aqui de Fortaleza. Aí amanhã todinha aqueles forró. Aí tem umas músicas, irmão, que eu fico assim, meu Deus, unge os meus ouvidos. Eu não vou repetir não, viu, irmão? Fico despreocupado que eu não vou repetir aquele troço não. 5 da manhã eu aqui, não sei o que. Eu não vou repetir aquele troço não, irmão, minha boca é consagrada. 5 da manhã eu aqui, fazendo não sei o que. Aquela música que eu falei do forró, às vezes dá vontade de bater. Isso é o de menos, irmão. Aquele Pablo do Brega, o Pablo do Arrocha, com aqueles cara lá, que dá o de menos. Isso é o de menos. Essas musiquinhas brega românticas, isso é o de menos. É os forró esculhambados. 5 da manhã e eu aqui, nessa cama, não sei o que. E o cantor ainda diz, ô liga. Sabe o que é liga, irmão? Sabe o que é liga? Quando o cara diz bateu a liga. Sabe o que quer dizer isso no linguajar? Sabe o que é isso? Bateu a liga. O cara já cheirou de tudo. Tá numa nóia, uma droga tão grande que pá! Aí ele chama bateu a liga. Misturou tudo. Comprimido, com pó, com bebida. Aí o cara diz na cara de pau que só canta com o nariz todo, sabe? Cheio das paradas erradas. Aí o cara canta e dá o brado. 5 da manhã e eu aqui, nessa cama fazendo uma merenda. É isso que ele diz, é? Aí depois entra o Padre Manzotti. Aí quando o Padre Manzotti entra, acabou os forró imoral. Eu perguntei para um amigo católico, vem cá, se tu disse que essas músicas aí não é pecado, por que ele não bota essa música na programação do Manzotti? Não, mas isso aí não é pecado. É uma música que Deus quer ver. Ainda diz assim, Deus gosta do povo alegre. Deus não quer ver tristeza, não. Aí, pois, se não é pecado, por que o Padre Manzotti não bota esses forró aí do Natanzinho Lima na programação dele? Enquanto ele tá lá com aquelas conversas, com a ladainha dele. 5 da manhã e o Padre Manzotti nessa cama fazendo não sei o que. Mãos a lógico, mano. O ser humano tem uma consciência, ele sabe quando ele não tá bem com Deus. E o evangélico, quando perde o primeiro amor, ele vai começando a andar nas duas vias. Nas duas vias. Dentro da igreja eu sou evangélico, fora da igreja eu sou outra coisa. Viu? Entendeu bem aqui a ligação das coisas? A religião é assim, o religioso. Ele só é temente a Deus naquele momento. Na hora do Padre Manzotti, eu esqueço dos forró. Mas depois que o programa do Padre Manzotti acaba, pode voltar. 5 da manhã eu aqui, nessa cama, fazendo uma merenda. Se é que você me entende. Ah, bem, se tu escuta essas músicas, eu não escuto não, poxa, mas eu tô no mundo. Jesus não me tirou do mundo ainda e às vezes eu sou obrigado a ouvir esses troços. E às vezes eu sou tomado por um espírito assim de... Eu ironizo, eu fico ironizando, pai. Mas eu fico até fazendo hora, sabe? Quem me conhece, às vezes eu fico assim, Jesus converte esse meu senso de humor. Tem uma amiga minha na empresa que uma vez falou, não tá mais comigo. Messias, esse teu sarcasmo é que aborrece muita gente. Então, quando eu perco o primeiro amor, eu vou andar nas duas vias. No culto, domingo à noite, eu sou crente. Agora, quando eu saio do culto, eu viro outra coisa. Pra mim, tudo vale. É igual vale tudo. Vale tudo. Por quê? Porque eu perdi o primeiro amor. Agora, meu filho, quando eu sou crente dentro da igreja e fora da igreja. O que eu sou no templo, eu sou fora do templo. O que eu sou diante do pastor da igreja, eu sou no meu ambiente de trabalho. É interessante que às vezes tem gente que dentro da igreja é um radicalismo miserável.
Tudo é pecado, mas quando sai do templo, meu Deus, é só misericórdia. Mas por quê? Porque perdeu o primeiro amor, faz tudo somente por mecanismo. Apocalipse 2,4 é outro sinal de um desviado. Perde o fervor espiritual. Mas para encerrar, que tá com meia hora que tu promete que vai encerrar e não encerra. Ó, a 8ª marca de um desviado, perde o foco. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e as fascinações... Eita, velho, é sério isso aqui, né? A 8ª marca de um desviado, Messias, qual é? Ele perde o foco. O que é o foco? Você tem um alvo, né? É ali que eu quero chegar. É ali que eu quero ir. Mas quando você não está bem com Deus, você perde aquele alvo. Você não está mais visando aquilo. Aí, ó, aqui em Mateus 13, 22, olha o que a Bíblia vai dizer. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mateus 13, 22. Então aqui na parábola da semente, a semente que é um símbolo da pregação do evangelho, ela vai cair em um terreno cheio de espinhos. E esses espinhos vão crescer e vão sufocar a semente de crescer e frutificar, né? E esse terreno aqui cheio de espinhos é o coração da pessoa. Jesus vai explicar, né? Em Mateus 13, 22, é o coração da pessoa que está muito preocupado em conquistar as coisas dessa vida. Eu tenho que crescer, eu tenho que prosperar, eu tenho que ganhar tudo, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou podendo, eu tenho que trocar a bicicleta por uma moto, eu tenho que trocar a moto por um carro, eu tenho que deixar de andar de ônibus e comprar um carro, porque se eu não comprar um carro, todo mundo está comprando e todo mundo vai dizer que eu estou debaixo de maldição. Se eu continuar andando de ônibus para o trabalho, indo e voltando, eu estou debaixo de maldição. Se eu não trocar a bicicleta por uma moto, eu estou debaixo de maldição. Se eu não sair do aluguel e comprar uma casa própria, ou então ir morar em um apartamento na aldeota, todo mundo na igreja vai dizer que eu estou debaixo de maldição. Então, se eu não fizer essas coisas, eu não prosperar, Deus não abrir a porta, nem que seja força, eu vou passar vergonha. E Deus não envergonha seus filhos. Irmã, toma cuidado que tu anda pregando na internet, irmã. Eu já falei uma vez, muitos de nós hoje estão pregando aos espinhos. Não estamos mais semeando. Eu vou encerrar, irmão. Muitos de nós hoje, pregadores e pregadoras, não estão mais semeando a semente da palavra que faz o rebanho dar fruto. Sabe o que é que nós estamos semeando? São os espinhos que sufocam a palavra. E em Mateus capítulo 13, 22, a Bíblia diz que os espinhos que sufocaram o crescimento da semente, sabe o que são? São os cuidados dessa vida, cara. E a gente não ensina mais o povo. Hoje a gente, quando vai botar o povo para jejuar, não é para jejuar, mas não é para ser fiel a Deus. É para jejuar para quê? Para Deus abrir uma porta melhor de emprego. E antigamente a gente jejuava, irmão, sabe para quê? Era para Deus dar poder de Deus para a gente pregar a palavra. Hoje a gente jejua é para conquistar as coisas desse mundo. Tá tudo assim, sabe? Então eu digo, irmão, para encerrar, que a culpa também de muitas pessoas hoje estar com a mente toda revirada dentro das igrejas é de muitos obreiros e obreiras que não tem compromisso nenhum com doutrina de Bíblia, não tem compromisso. Está pregando o que é conveniente. Em vez de eu semear a palavra, eu estou semeando aos espinhos. Os espinhos que simbolizam os cuidados dessa vida, as ansiedades, eu quero conquistar. E são essas coisas que muitas vezes impedem, a pessoa até ouve a pregação. A pessoa vai pro domingo aí, né? Ouve a pregação, o pastor pregou e tal. Mas só que a pessoa é tanto cuidado, é tanta ansiedade, não tenho que conquistar, eu tenho que vencer, eu tenho que prosperar na terra dos viventes. Que tu vê a pessoa não dá um fruto na igreja. Não tem chamado mais pra nada, irmão. É raridade hoje. É raridade você ver um rapaz, uma moça, um jovem na igreja com um chamado, correspondendo a um chamado divino. A gente, quando chega na internet aqui, que a gente vê uma moça assembleiana, vai pregar em tal canto, você fica, ô glória. A gente vê um rapaz com chamada para pregar, pregando mesmo a palavra do jeito que é. A gente, ô glória, é difícil, irmão. Por quê? Por causa dos cuidados. Termina o culto domingo, quando é no outro dia, eu tenho que estudar, eu tenho que passar no concurso. Não tô mandando você parar de estudar. Não, porque o Messias mora num casebre, numa casinha simples, num quichó, né?
Ele não quer ver ninguém prosperar. Não estou querendo dizer isso, não. Eu estou dizendo uma coisa. Tem equilíbrio nas coisas na sua vida. Esse pregador de hoje que entra na internet, irmão, é só ensinando o povo isso. Você tem que conquistar, você tem que vencer. Você tem que... ensinando o povo a botar Deus contra a parede. Eu não vejo uma pessoa tendo uma visão assim, ó. Deus está me mostrando aqui, viu? Gente que se não se converter, não vai pro céu não, viu? Eu não vejo ninguém tendo uma visão dessa. Complicado, né? E se encerra aí a reflexão? Vou aqui pro zap aqui, ver o que é. Tomara que não seja uma bronca. Uma pessoa passou um zap pra mim aqui, uma pessoa muito importante, né? A obra de Deus. Mas só que eu tô aqui, né, no meu devocional aqui, né? Não deu pra me descer agora, não. Neemias não pode descer. Já vou descer aqui pra ver o que é que tá acontecendo. Eu vou descer do muro, no bom sentido, é claro. Ver o que é que tá acontecendo ali. Depois eu volto de novo pra voltar a tapar a brecha. Né? Então o que é que acontece? Né? A gente terminou, encerrou aqui as 8 marcas de um desviado. Só dizendo uma coisa, irmão, ó. Irmão, o cristianismo é Bíblia. Se não tá na Bíblia, chuta que é laço. Não, Messias, mas a pastora aqui que tá pregando, ela é linda. Coisa mais linda do mundo, meu Deus. Cabelo, né, irmã bem produzida, bonita. Voz da pastora pregando. Não, Messias, aquele pastor quando prega, meu Deus, ele mexe com o nosso emocional. Tudo bem, é bom ter uma boa oratória, ter um carisma. Mas se não tiver de acordo com a doutrina da palavra, irmão, chuta que é laço, irmão. É melhor tu ouvir uma pregação vinda de um sujeito feinho, mas que tem compromisso com a Bíblia, do que tu ouvir uma pregação de uma pessoa que é até bonita, tem uma boa aparência, mas não tem compromisso nenhum com doutrina, cara. É melhor tu ir pro céu, morando, é melhor tu ir pro céu se congregando em uma igreja feita de taipa, feita de barro, taipa. Tu ir pro céu, se congregando numa igreja dessa, do que tu se congregar em um palácio e tu ir pro inferno. Virou uma Laodiceia. Faço nem questão, irmão. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que adiantou, né, irmão? Chegar com uma igreja de Laodiceia, conquistou, tanto e Jesus ficou do lado de fora. Aí a gente pega as coisas, né? Vou falar. Alguém vai dizer que eu estou labutando contra a obra de Deus. Mas, irmão, tem coisa que é necessário e tem coisa que é exagero, sabe? Aí muitas vezes eu crio uma situação em um ministério cristão. Vamos fazer isso aqui, vamos aumentar essa igreja. É claro que é bom. Pelo menos onde eu me congrego, eu acho que não é somente o meu sonho, mas, por exemplo, até da minha liderança, a gente aumentar o espaço. Para ter uma sala na escola bíblica para os jovens. Para não ficar aquela coisa de, por exemplo, na escola bíblica dominical, né? Tem uma sala aqui, outra aqui, não tem uma sala própria, aí fica todo mundo, o choque de ruídos. Quando você tem uma congregação grande, tem uma sala para cada um, aí não tem um choque de ruídos, né? Mas também tem coisa que é desnecessária. Vamos reformar o templo de Herodes. E o povo? Vai para o céu, vai para o inferno. E a gente diz, não, que é para Jesus. Que é para Jesus. Para que nós estamos fazendo essa obra faraônica? Nosso foco hoje é esse, e a gente diz, é para Jesus. Irmão, tu acha que Jesus precisa disso? Vai para a Bíblia, Jesus disse o quê? Filho meu, dai-me o teu coração. Lá em Provérbios. Filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me um templo novo. Filho meu, dai-me um palácio. E a gente diz, é para Jesus. Não, mano, não é para Jesus não. Isso é coisas para satisfazer o nosso ego. Quando a gente perde o foco, muita coisa estranha vai acontecer no nosso meio, quando a gente perde o foco, e a gente vai começar a achar que é bíblico. Tudo bem? As 8 marcas de um desviado. Ora por mim que eu oro por você. Que não é fácil, né? Não é fácil. Quem disse que ser crente é fácil? Quem disse que pregar de acordo com a Bíblia é fácil? Quem disse que de andar de acordo com esse roteiro é fácil? Não. Pregar as 8 marcas de um desviado, né? Eu vou repetir o que eu falei no final. Tem gente que não dá crédito ao que eu prego, por quê? Porque os grandões não pregam os temas que eu prego. Embora os meus temas estejam subordinados à Bíblia. Está subordinado à Bíblia.
Aí alguém diz, não, mas os grandões, as grandonas do mundo evangélico não pregam os temas que tu prega. Aí eu vou repetir o que eu falei no começo. O meu compromisso não é com o tubarão, não, que eu não sei que tubarão, o grande tubarão branco é esse que vocês tanto falam. Meu compromisso é com ela aqui, ó. É com a Bíblia. Pronto, só isso. Encerrando aqui o sermão, as 8 marcas de um desviado. A gente vai deixar já o sermão anotado aqui, tudo bem? Se der certo mais tarde, a gente volta se Deus nos permitir. Tchau. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, abençoando a minha e a tua vida, em nome de Jesus, nos ajudando a permanecermos fiéis à palavra, independente do que esteja acontecendo.